Agora, olha só a contradição, e aqui fica o ponto de alerta, porque é o ponto mais importante desse estudo de caso, por isso que eu acho que isso é extremamente negligenciado. Que é algo obrigatório, que tem que responder, senão o banco, a corretora não vai disponibilizar para você fazer os investimentos. Você responde aquilo ali às vezes em 30 segundos, passa batido, profissionais não dão a devida atenção, as instituições bancárias não dão a devida atenção e vida que segue. Eu vou também trazer a dor que eu já trouxe aqui para vocês. Ela está gastando tudo aquilo que ganha. Olá, investidor, olá, investidora, meu nome é Mariana e seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal. Nesse vídeo de hoje eu vou fazer um estudo de caso de uma cliente que me trouxe a seguinte questão: Mari, estou gastando tudo aquilo que ganho. Eu vou realizar um objetivo daqui a um ano e meio e eu preciso guardar mais dinheiro para que eu consiga realizar esse sonho. Prestem atenção, porque aqui eu estou falando de uma pessoa que não está gastando mais do que ganha, não é caso de endividamento, é só uma questão de ajuste, organização, planejamento e motivação para que ela consiga fazer os aportes mensais na carteira e que essa carteira que ela já possui, ela acumule o suficiente para realizar esse sonho no curto prazo. Dito isso, sem mais enrolação, eu vou compartilhar a minha tela para que fique mais dinâmico e você consiga acompanhar o meu raciocínio. Perfeito, Mari. Ao sentar e conversar com essa cliente, ela me trouxe que, por ela estar gastando tudo aquilo que ela ganha, ela não está conseguindo fazer os aportes na carteira de investimentos e acumular o valor necessário, o valor que ela necessita para realizar determinado objetivo, que nós já vamos falar sobre qual é esse objetivo. E por ela não estar conseguindo fazer esses aportes, ela está se sentindo insegura, insatisfeita, perdida. Entenda que tudo isso tem causado nela algumas grandes insatisfações. Cada vez mais essas insatisfações estão deixando ela mais longe do objetivo dela. Para você que está assistindo o vídeo, pegue esse exemplo e olhe para a sua própria vida. E ao final desse vídeo, eu quero que você também entenda a importância dos investimentos financeiros. Eu não quero aqui te convencer de que os investimentos financeiros são a melhor forma de multiplicar o seu dinheiro. Já analisei outras formas de se multiplicar, de ganhar mais dinheiro, mas são os investimentos financeiros que eu tenho a certeza e a forma mais segura de fazer com que meu patrimônio cresça. Que esteja no meu poder, que eu consiga olhar para isso, para esse patrimônio, tomar as decisões dele sem interferência de terceiros, sem esperar ter que vender um imóvel, para aí sim eu ter esse dinheiro e fazer o que eu quiser com esse recurso. Então eu não quero aqui ficar te convencendo de que investimentos financeiros é a melhor opção. Talvez para você seja outra forma de investir o seu dinheiro. Mas ao final desse vídeo eu quero que você se sinta mais seguro, mais confiante em relação a esse mundo de renda fixa, renda variável, que você também comprometa a fazer os aportes recorrentes na sua carteira, que você também tenha aí definido seus objetivos, tenha claro quais são esses objetivos, faça uma listinha, ainda mais agora que nós estamos nos aproximando no final de 2025, já comece a pensar quais foram os objetivos que eu realizei em 2025 e quais foram aqueles objetivos nos quais eu não realizei e que eu quero realizar em 2026. E preste bem atenção, se dedique a entender como você pode fazer da melhor forma para construir uma estratégia para a sua carteira de investimento, para que ela te traga retornos consistentes. Quando eu digo aqui retorno consistente, não é promessa, não existe promessa de ganho, de rentabilidade nesse mundo. Se alguém te prometer algo, duvide, tá? Acenda a sua lanterna, porque com certeza é algum tipo de pirâmide financeira. Não existe promessa de ganho, de retorno, de rentabilidade nesse mundo. Existe sim um trabalho com estratégia, a gente consegue entender os movimentos de mercado e aí ir fazendo as modificações necessárias na carteira para que ela sempre renda muito bem de acordo com o seu perfil. E vamos iniciar então esse estudo de caso. Trata-se de uma mulher de 27 anos, sem filhos, ainda não é casada, tem uma carreira bem
estabelecida, ganha bem, que ela faz parte do grupo dos 5%, que eu já vou explicar para vocês do que se trata. Ela ainda não possui um imóvel próprio, então ela aluga o apartamento no qual ela mora e ela não tem dependentes. Eu gosto de analisar, através dessa imagem que você está vendo, em qual fase da construção de patrimônio essa cliente está. E ela está na segunda fase. A segunda fase é a fase da fundação. É a fase no qual vai começar a sobrar, por isso que ela precisa fazer essa leve organização, planejamento, para que ela pare de gastar tudo aquilo que ganha e volte a fazer os aportes na carteira de investimentos, porque em algum momento ela já conseguiu acumular um pouco de dinheiro, que é o que já tem investido, e que ela volte a acumular para que ela consiga construir essa carteira de investimentos. É onde começa a haver as sobras ali no orçamento familiar, é a fase que a pessoa começa a construir as suas reservas, perfeito? Dito isso, vamos entender qual é esse sonho. E o sonho dela é ter a casa própria, então ela vai financiar um apartamento e ela precisa acumular tanto o dinheiro da reforma quanto da entrada do financiamento. O banco vai financiar aí um determinado valor, vai depender muito do quanto ela conseguir acumular. Ela vai aproveitar esses próximos um ano e meio, 2 anos para se dedicar aos aportes na carteira de investimentos e até lá a economia do país, se Deus quiser, né, gente? Se Deus quiser, a nossa taxa de juros ela inicia um movimento de queda agora em janeiro de 26, que ela se estabiliza. Então, quando a taxa de juros começar a cair, a taxa do financiamento também vai acompanhar. Aqui no Brasil, a taxa efetiva de financiamento, o ideal é que ela fique entre seus 9% e 10%. Agora que você entendeu qual que é o sonho dessa investidora, eu vou também trazer a dor que eu já trouxe aqui para vocês. Ela está gastando tudo aquilo que ganha. E lembra que eu comentei do grupo dos 5%? Esse grupo dos 5%, ele está explicado nessa imagem que você está vendo agora. Trata-se de uma imagem que mostra a pirâmide salarial no Brasil. Então, por exemplo, se vocês observarem, está ali, ó, 35% ganham até um salário mínimo. E se você observar o final dessa imagem, essa linha aqui mais fina, se você somar, vai dar em torno de 5%. Então, somente 5% da população está ganhando acima de 10 salários mínimos, que é o caso dessa investidora. Então, olha só o quanto no Brasil a distribuição de renda ela é desigual. Então, uma pequena parte da população só ganha acima dos seus 10 salários mínimos. Qual a experiência de investimentos dessa cliente? Ela até hoje ela teve uma experiência somente com renda fixa. Então, é uma experiência muito baixa e ela também comunicou, ela falou que ela não gostaria de ver a rentabilidade dela negativa. Agora, olha só a contradição e aqui fica o ponto de alerta, que é o ponto mais importante desse estudo de caso que eu quero que você comece a analisar. Quando você abre uma conta de investimento, o primeiro passo na hora que você abre o aplicativo é responder 3, 5 ou 7 perguntas, depende da corretora, e ao final a corretora ela vai te dar um resultado de qual é o seu perfil de investidor, conservador, moderado ou agressivo. Preste atenção, gente, olha só o que essa cliente me trouxe. Ela falou que ela não gostaria de ver a rentabilidade dela negativa, ela não gostaria de ver a oscilação na carteira dela e muito menos negativa. Só que quando ela respondeu o questionário já levou ela para um perfil moderado. O perfil moderado, você vai entender porque eu vou chegar num slide que eu vou falar um pouquinho de cada um. O perfil moderado, ele já aceita oscilação na carteira. Ele já estaria disposto a aceitar essa oscilação, essa volatilidade. Agora que nós vamos iniciar, eu vou aprofundar com você uma área que está ligada ao comportamento humano e outra área que é a área dos números, dos cálculos, da razão, da matemática. Perfeito? Mari, para que serve o perfil de investidor? Primeira coisa, ele é algo obrigatório, então todos os agentes do mercado, sejam bancos, corretoras, sejam profissionais, como é o meu caso, regulados, nós precisamos identificar o perfil do cliente. E ao identificar esse perfil, aí sim a gente vai poder fazer o quê? Montar a carteira de investimentos e colocar produtos adequados ao perfil desse cliente. Cada 2 anos a conta de investimentos que você tem, a corretora vai pedir para você responder novamente, porque ele vence. E ele nada mais é, gente, do que pegar os produtos e mostrar para você somente os produtos que são adequados ao seu perfil. Mas observem que, e por isso que eu acho que isso é extremamente negligenciado. É muito bonito na teoria, é muito bacana quando a gente, até trouxe
trouxe esse trecho aqui, é muito interessante quando a gente pega ele na teoria e fala que eu vou entender a sua situação financeira hoje, eu vou entender os seus objetivos de vida, a sua tolerância a risco, a sua experiência de investimentos, se você já teve uma experiência ruim, uma boa, enfim, eu vou pegar tudo isso. Só que não é somente com 3 ou 5 perguntas e você responde em menos de 1 minuto. Às vezes você responde, gente, você nem sabe que você respondeu. Que é algo obrigatório que tem que responder, senão o banco, a corretora não vai disponibilizar para você fazer os investimentos. Você responde aquilo ali às vezes em 30 segundos, passa batido, os profissionais não dão a devida atenção, as instituições bancárias não dão a devida atenção e vida que segue. O que eu estou trazendo e fazendo aqui é aprofundar em um tema que não é aprofundado. E aqui, Mari, quais são então, para esses 3 perfis, quais são mais ou menos os tipos de investimento que nós poderíamos ali colocar? Para o perfil conservador, é praticamente 100% seguro, sem oscilação nenhuma e em liquidez. São os títulos ali que eles possuem a marcação na curva. Marcação na curva, o investidor só vai ver a carteira dele crescer. O perfil moderado, como eu disse, ele já aceita certa oscilação, certa volatilidade na rentabilidade. Que ele já entende que quanto maior o retorno que eu desejo, maior é o risco que eu tenho que correr também. Já o perfil agressivo, ele já entende 100% essa frase. Mais retorno, mais risco. Então vamos lá, eu falei para vocês que essa investidora, se eu seguisse o perfil de investidor dela que a corretora me trouxe, foi um perfil moderado. Eu já poderia colocar certos ativos que possuem marcação a mercado, que vai trazer um pouquinho de oscilação. Mas olha só, gente, quando eu entro a fundo na vida dessa cliente, na experiência, nos objetivos, o porquê ela está investindo, para que ela está investindo, e faça essa pergunta para você também. Eu já tenho que trazer ela para um perfil conservador, principalmente pelo objetivo que ela tem, principalmente pela frase que ela mesma me trouxe. E dando sequência a esse estudo de caso, agora eu vou trazer para você uma pincelada do método que eu utilizo, que é unindo comportamento humano a investimentos. Para quê? Para que a gente reduza aquelas insatisfações dos investidores e a gente traga a estratégia correta para que esse investidor ele se sinta satisfeito, seguro e com o máximo retorno possível que ele conseguir de acordo com o perfil dele. Eu gosto de trazer essa frase aqui: nunca mais se engane ao investir o seu dinheiro, porque eu falo, ou a pessoa está se enganando ou alguém está enganando ela. E olha só que interessante, eu separei em 4 tipos de investidores, de acordo com características pessoais. Aqui eu estou unindo, gente, 4 ferramentas, uma muito utilizada no mundo corporativo, a outra muito utilizada no estudo de economia comportamental, que é uma ferramenta que analisa a personalidade das pessoas na profundidade, e ela é extremamente utilizada pelo mundo científico. As outras 2 são estudos aqui de instituições brasileiras que fazem o estudo do investidor. Então, unir essas 4, eu estou trazendo aqui para você de uma forma muito didática e simples. Eu separei em 4 tipos de investidores: o visionário, o guardião, o explorador e o construtor. Pelos nomes, você já vai, mais ou menos, a sua mente vai te levar a ter alguma conclusão, mas vem comigo. 17% desses investidores são visionários. Por quê? Porque eles possuem uma carteira já um pouco diversificada, não que eles estejam diversificando da forma correta, que é tema para outro vídeo, mas eles já possuem uma diversificação. São pessoas extremamente executoras, controladoras e assertivas. As coisas precisam acontecer e essa pessoa é de colocar a mão na massa para que aquilo aconteça. Já o perfil de investidor explorador representa 52%. Uma pessoa que gosta de explorar o mundo, explorar novas experiências, é uma pessoa extremamente comunicativa, sociável, pessoa extrovertida e, gente, é claro, quando se trata de dinheiro, essa pessoa vai levar para a vida financeira essas características também. Isso tende a levar ela a não construir reservas ou ganha um dinheiro bacana, vai lá, investe em alguma estratégia específica, mas não tem a consistência de médio e longo prazo. Investe hoje, daqui um mês muda de estratégia, é uma pessoa que vai pulando de galho em galho. Por isso que o relatório trouxe que são pessoas que normalmente não têm reservas, não significa que elas não possuem ali investimentos, mas as pessoas que ficam pulando muito de investimento, de tipo
tipos de investimentos diferentes, de acordo com os relacionamentos que essa pessoa vai fazendo, porque quando o investidor explorador, ele entende isso e ele consegue levar a seu favor toda essa sociabilidade, é uma pessoa que consegue sim ali construir um belo de um patrimônio financeiro. Agora, falando sobre o investidor guardião, ele representa cerca de 12% das pessoas. Essa pessoa é a pessoa que tem a característica de economizar dinheiro, mas não investir. Então é a pessoa que vai deixar dinheiro na conta corrente, vai guardar dinheiro em casa, no colchão, no guarda-roupa e por aí vai. É uma pessoa muito planejadora, equilibrada, empática, leal. É uma pessoa que evita conflitos ao máximo e tem muita dificuldade em dizer não. E agora vamos falar do investidor construtor. Segundo o relatório dessa instituição, ele identificou que dos investidores, das pessoas analisadas nesse estudo, 20% tem esse perfil construtor. São pessoas detalhistas que buscam ao máximo dados e números para tomar a decisão, olham sempre o outro lado da moeda, não olha só o lado positivo, mas olha o lado negativo também. São pessoas que têm, quando falam em dinheiro investido, eles guardam seu dinheiro na poupança. E aí, depois você me conta aqui nos comentários em qual desses 4 tipos de investidores vocês se enquadram. E qual é o resultado? O que essa cliente tem que fazer para alcançar esse sonho? Como ela deve investir o dinheiro dela? Agora nós chegamos ao resultado e em seguida a carteira de investimentos. Como eu montei essa carteira? Então fica comigo que eu vou te mostrar. Aplicando 2 questionários, um de análise comportamental, um teste de personalidade. Os outros 2 são 2 estudos, gente, que foram feitos com investidores brasileiros. Então olhando para a nossa realidade, não pegando estudos lá da Índia, dos Estados Unidos, da Europa e por aí vai. Qual é o resultado? Essa investidora é uma investidora guardiã. O investidor guardião, gente, ele busca segurança ao máximo para ele, para os seus, para as pessoas ao seu redor. No caso dessa cliente, ela ainda não tem uma família constituída, não é casada, não tem filhos, então é uma pessoa que busca previsibilidade e segurança ao extremo. A tomada de decisão do investidor guardião é demorada, é lenta, é a pessoa que tem que pensar de novo, e ela vai ter uma tomada de decisão emocional, não é racional, é mais ligada às emoções dela. Como eu disse, é um investidor que busca sempre a proteção familiar, proteger o outro, as pessoas que ela ama. Nesse caso, é um investidor que tem aversão à perda, por isso que ela trouxe a frase que ela não gostaria de ver a carteira de investimentos oscilar e muito menos ficar negativa. Está relacionada a essa característica aqui, que ela tem uma alta tendência à aversão à perda. Devido à dificuldade dela em dizer não para o outro, como que isso pode afetar a vida financeira dela? Olhando para a carteira de investimentos, é uma pessoa que pode sim resgatar o dinheiro de forma frequente para suprir a necessidade ali do outro. É uma pessoa também, gente, que precisa muito entender o propósito, o valor, entender para quê, por que ela tá fazendo aquilo. Então ela necessita ali, identificar realmente quais são os valores, os grandes valores que vão fazer ela agir para investir, fazer os aportes na carteira. Vocês podem levar alguma dessas características para as outras áreas da vida também. Fazendo aqui uma análise, mas aqui vai alguns pontos fortes dessa investidora. Então eu levei que ela é muito organizada, planejadora, previsível, ela tem uma renda bacana, então ela tem espaço ali dentro da carteira dela para guardar um valor considerável ao mês. É só uma questão de organização, planejamento e foco. E falando em foco, ela está muito focada e determinada a realizar esse objetivo. Já os pontos fracos são esses aqui. O custo fixo dela mensal é muito alto, vai precisar dar uma olhada, e também já aproveitando isso, ela vai precisar estabelecer prioridades. Então, qual é a prioridade desse ano? Qual é a prioridade do próximo ano? Mas vamos focar aqui. A minha prioridade nesse ano e no próximo ano é essa. Então eu preciso fazer isso, isso e isso para alcançar isso. A autodisciplina dela, embora baixa, se a autodisciplina está baixa é porque ela está procrastinando. E é isso mesmo que tem acontecido. Então os relatórios me trazem muita clareza de onde agir com esse investidor, com essa investidora. Onde que está o furo, onde está o buraco. Aqui eu já comentei com vocês que o ponto fraco visar muito o outro, e muitas vezes nem na questão financeira prestar esse dinheiro para o outro e não conseguir aportar
aportar o dinheiro na carteira. E aqui eu deixei como algumas oportunidades para ela começar ali já de imediato R$1.000 por mês, iniciar uma previdência privada, que é um investimento de médio e longo prazo, para ela já ir construindo o hábito. Vai ser um valor muito insignificante, aqui não é o valor que vai fazer diferença, é só a construção do hábito mesmo, que eu acho interessante. E existem boas previdências privadas com aporte, você faz um aporte inicial de R$1.000 e depois você vai no mês a mês com R$100 você já consegue, R$100, R$200 você já consegue ir guardando todos os meses. Bacana. A meta dela é de aumentar a reserva que ela já tem e também fazer essa reserva para dar de entrada no financiamento bancário e também fazer a reforma para que ela já entre no apartamento. O que pode ser uma ameaça para esse plano que a gente está estabelecendo? A economia. Pode haver alguma crise econômica que venha a afetar a empresa no qual, a área de atuação da empresa onde ela trabalha, e isso aí pode sim afetar talvez a empregabilidade dela. A outra questão é a economia, afetar o seu próprio consumo quando a inflação está muito alta. Aqui é um gráfico muito interessante que eu quero explicar para vocês. Percebam que eu defini com ela um valor de aporte anual, que é essa linha roxa lá embaixo, ó, uma linha reta. Então, nesses próximos anos é como se a gente tivesse fixado e é algo obrigatório que ela faça esses aportes mensais na carteira. No caso aqui é R$24.000 por ano, R$2.000 por mês. A linha verde já é o rendimento. Então ela já possui uma reserva, a carteira dela já está subindo, que é a linha rosa. Ela vai começar a fazer esses aportes anuais, todos os meses, né? Que a conta eu fiz como se fosse 24.000 ao ano de aporte e o rendimento de 10% ao ano. Percebam que a fase inicial, gente, é a mais difícil. A linha verde é o rendimento. Mari, quando que os juros compostos vão ser maiores que os meus aportes? Então, quanto que os juros compostos vão começar realmente a fazer diferença na minha carteira de investimento? Somente aqui a partir do 5º ano. Então, olha só, como o início para nós, para quem está construindo, para nós que estamos construindo patrimônio financeiro, é muito importante a disciplina e tempo. Então, durante esses 5 anos, é imprescindível que ela faça os aportes. É imprescindível que essa carteira dela renda pelo menos seus 10% ao ano. E aí vai o trabalho de quem está cuidando da carteira de investimentos. No caso, sou eu. Então, aí é comigo fazer a carteira render. Mas é com ela, com a cliente, fazer os aportes. Então, essa linha verde aqui, ó, conforme ela tá subindo, você está vendo o quê? Que aqui a carteira já tá rendendo, mas aqui os juros compostos, eles já estão trabalhando muito a favor dessa carteira de investimentos. Então, sigam firme aí se você está construindo a sua carteira de investimentos, se você está investindo, siga firme nesses próximos anos. Estabeleça um valor de aporte que seja adequado ao seu orçamento familiar e fica firme nisso. E aqui, gente, a sugestão, por fim, Mari, dentro de tudo isso, você me trouxe que ela tinha, pelo questionário da corretora, ela era uma investidora moderada, com perfil moderado, mas aí na sua análise você entendeu que ela tem um perfil conservador e é baseado nessa análise detalhada e profunda que nós montamos aqui a carteira dela. E para concluir esse estudo de caso, aqui eu vou trazer uma sugestão da carteira de investimentos que eu levei para ela. Nós já estamos em andamento, então isso aqui já está rodando. Aqui eu defini os percentuais de alocação em cada classe, que é o final do trabalho, que é onde a gente monta realmente a estratégia. Em qual classe de ativos nós vamos investir, qual é o percentual em cada um deles. Não é só definir o percentual da nossa cabeça. Existe uma relação risco-retorno entre cada classe de ativos, entre cada produto, e isso precisa ser levado em conta, mas é um tema muito mais profundo. Aqui eu só quero deixar para você entender qual que é o resultado final aplicado à carteira de investimentos dessa cliente. E por isso nós vamos investir em renda fixa bancária, atrelado, né, os indexadores pós-fixado, inflação, pré-fixado. Se houver CDB, LCA, LCI com vencimento, vão ser vencimentos curtos, de 1 ano no máximo, 1 ano, 1 ano e meio. Também eu deixei aqui como uma opção a gente investir no Tesouro Selic. Podemos entrar lá no Tesouro Direto e comprar o Tesouro Selic, ou podemos também fazer isso através de fundos passivos que investem no Tesouro Selic e possuem ali uma taxa de administração de 0,20 ou até 0. Algumas corretoras têm essa opção, é só vocês procurarem. Chegamos ao fim desse estudo de caso, eu espero que você tenha gostado. Eu vou passar rapidamente aqui os pontos mais importantes para que você consiga pegar esse conteúdo e aplicar na sua vida. Gente, o primeiro ponto é o dever fiduciário do meu trabalho. Isso
O que significa isso? Significa eu agir em benefício do meu cliente. O segundo passo é analisar o perfil de investidor na profundidade. É o que eu chamo de investidor comportamental. Então, são nessas análises profundas, nesses relatórios que eu aplico, nesses estudos que eu trago com investidores brasileiros, que eu consigo realmente entender o que vai deixar esse investidor mais satisfeito ou não. Feito isso, nós partimos para uma questão mais matemática, né? Mais prática ali do mundo dos investimentos, que é entender, definir a estratégia da carteira, qual o percentual que eu vou investir em cada classe de ativos, entender a análise do risco-retorno e aí sim montar uma carteira à prova de qualquer crise. E para fechar, algo que eu considero extremamente importante, mas muitos não fazem porque não têm interesse no tema, não têm o tempo necessário e não gostam, que é o acompanhamento. Precisa se acompanhar o planejamento, a carteira, os objetivos e tudo isso eu faço, um acompanhamento diário e mensal. Diário porque o mercado, ele traz novas oportunidades diariamente. Então, e no mês, quando se fecha o mês, é necessário a gente olhar e entender como que foi a performance da carteira. Rendeu, não rendeu? E esse outro lado do rio aqui é o lado do rio que a cliente estava. Então, ela estava ali investindo ali sem estratégia, pegando somente um produto que a corretora estava oferecendo para ela, investindo em produto errado, sem olhar realmente a profundidade do seu perfil, investindo em um perfil de investidor que não estava adequado para ela, não tinha estratégia, não estava fazendo aportes, está gastando tudo aquilo que ganha e muito menos, gente, acompanhar aí só Deus sabe, né? Foi assim que essa investidora conseguiu transformar a vida financeira dela, transformar a carteira de investimentos dela em algo que estava extremamente desorganizado, sem estratégia, sem retorno, gastando tudo aquilo que ganha, para uma investidora que está fazendo aportes, tem alguém agindo em benefício próprio, que tem uma estratégia, que tem acompanhamento e que entende na profundidade o que realmente ela quer. Independente do valor que você tem investido, se você tem no seu coração que os investimentos financeiros são a melhor ferramenta para você multiplicar o seu dinheiro, para você construir patrimônio financeiro para si e para a sua família, é importante que você comece a olhar isso na sua profundidade. Não aceite, gente, o que o mercado está oferecendo para você. Lembre que as instituições financeiras, elas estão priorizando sim a si mesmas, o próprio lucro. É assim que as empresas sobrevivem, né? Lucrando. Então o banco, como que o banco lucra? Pensem nisso, o banco lucra com taxa, com comissão, tudo aquilo que é benéfico para o banco, ele vai fazer. Tudo aquilo que é benéfico para você, o banco não vai fazer. Entenda isso, que fique claro. Utilize dessa ferramenta, que é o investimento em renda fixa, renda variável aqui no Brasil, no exterior, para construir a segurança, a tranquilidade, a sua independência, a sua liberdade. E eu espero você no próximo vídeo. Se inscreva no canal, deixe aqui o seu comentário e me conta qual é o seu perfil de investidor.